os docs principais que você já assistiu na vida? Mano, o meu documentário favorito é o O.J. Made in America, né? Que ele é eu não sei aonde ele tá disponível hoje em dia, mas ele é um documentário feito pela ESPN, olha que loucura. Eu assisti ele na época que eu fui fazer o meu vídeo do O.J. E, mano, eu fico muito chocada com esse documentário até hoje, assim. Eu achei ele muito bom, de verdade mesmo. Eu gosto muito de Tiros em Columbine também, mas, cara, o do O.J., ele é só muito bom, sabe? É muito doido isso. Então, gente, vamos lá. Eu vou falar brevemente, tentar, né? Falar brevemente sobre o documentário que tem na Netflix, saiu agora. Já assisti, Gabi. Eu assisti Edifício Master há uns 2, 3 meses, mais ou menos. E é muito bom também. Sobre a Isabella Nardoni, o documentário da Netflix, né? Saiu recentemente um documentário sobre... E aí eu decidi ver. Eu vi muita gente da área que eu sigo, da criminologia, falando sobre o documentário, principalmente por falarem, né, colocarem perspectivas que não sejam só ligadas ao punitivismo. E eu fiquei interessada por causa disso, porque é muito difícil ver um documentário sobre um crime real, que chocou o Brasil inteiro e foi noticiado na mídia o tempo inteiro, sem a narrativa punitivista. É muito difícil ter um documentário assim. Esse documentário da Isabella Nardoni foi ruim. Ele não foi horrível, tá? Como eu esperava que ele poderia se tornar. Ele só foi ruim. Eu achei interessante ele abordar principalmente os erros que aconteceram naquela simulação feita no Fantástico, que é muito ruim. Aquela simulação é ridícula, gente, com todo respeito. É muito ruim aquela simulação. E eu achei interessante eles terem colocado isso no documentário. Mas eu acho que foi a única coisa boa que eu pensei, que legal pontuarem isso, sabe? Porque eu acho que existe uma forma que é muito fácil de se fazer, que você não precisa parecer o Datena falando de um crime, entendeu? Principalmente de um crime que tem todo um apelo, tá ligado? No Brasil inteiro. Eu acho que você não precisa falar como se fosse o Datena pra você dizer que você é contra aquilo, ou que você não sente empatia pelas pessoas que cometeram um delito desse tipo. Mas eu acho que faltou muito tato pras pessoas que estavam produzindo esse documentário na hora de parar de dar palco pro outro lado. Porque assim, ó, a gente sabe exatamente que um crime nunca é só um crime. Eu sempre falo isso pra vocês. Um crime nunca é um crime isolado. Entendeu? Não existe um negócio de, é só um crime. Ah, aconteceu aquilo. Ah, não, fulano só matou fulano. E é isso. Não tem nada demais naquilo. Não, claro que tem algo demais naquilo. Não existe isso. Um crime nunca é só um crime. E a gente sabe que pessoas cometem crimes e que pessoas são uma construção, né? As pessoas são uma construção, desde o momento que elas nascem até o momento em que divide a vida delas em antes e depois, que é, no caso, o momento que elas cometem um crime que ficou conhecido nacionalmente por ser um crime inescrupuloso. E a partir do momento que um documentário escolhe relatar sobre isso, é importante pra caralho, de verdade, é importante que eles ajam de maneira imparcial, entendeu? Tipo assim, ajam de verdade de maneira imparcial. Porque o que acontece? Eu não suporto a forma com que o promotor desse caso age. Eu não suporto. E é a forma com que, obviamente, ele deveria agir de uma forma com que fizesse que fizesse sentido ele agir, entendeu? O promotor desse caso, ele, na época mesmo, ele já ia para todos os programas de TV possíveis falar sobre o caso enquanto o caso ainda estava em julgamento. Não tinha acontecido júri, não tinha acontecido nada. E ele ia pra caralhada de programa de TV, de auditório, falar sobre isso. O que é um absurdo. Mas não deixa de ser ridículo também você sentir aversão a esse tipo de comportamento. Não quer dizer que você precisa achar maravilhoso o comportamento de do advogado de defesa dos Nardoni, por exemplo, sabe? Do Nardoni. Você não precisa achar o comportamento dele maravilhoso. Ele tá fazendo o trabalho dele,
Entendeu? Você não precisa concordar com o advogado, literalmente. Você não precisa fazer nada, porque você é público. O público não tem que fazer nada. Você não... Sabe? Sua opinião não importa, literalmente não importa, não deveria importar para um caso tão importante. Entendeu? Como esse. Ainda mais que foi noticiado em todo, sei lá, no mundo inteiro, antes mesmo do julgamento acontecer. Entendeu? Enquanto ainda estavam acontecendo as investigações, já estava sendo noticiado, já tinha gente indo pra debate em programa de TV aberta, já tinha, sabe, virou todo um espetáculo. E virou aquele Lollapalooza que a gente sempre comenta sobre, sabe, de uma maneira mais fria mesmo. Virou todo um Lollapalooza que as pessoas vão e elas querem muito que uma outra pessoa pague horrores. Fulano precisa pagar, foda-se quem vai pagar. Precisa pagar. Ah, mas até o momento ninguém sabe de nada. Não importa. Encontrem a pessoa. Encontrem o fulano. Encontrem o ciclano, entendeu? Bria Rodrigues da Bel. A nova campeã do LoL. Mas enfim. E é muito desesperador. Principalmente pra uma pessoa que tem uma mínima noção, assim, de criminologia. Você não precisa estudar, pesquisar, blá, 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 mas ter uma mínima noção, entendeu? É muito desesperador porque você se sente de mãos atadas, porque eu achei esse documentário muito péssimo, eu não achei ele nem pelo viés criminológico, nem antipunitivista, nem nada bom, sabe? Porque eu acho que ele dá um palco, principalmente para Alexandre Nardoni, onde talvez não transforme, mas tente mudar uma narrativa que não tem como mudar. Entendeu? Uma coisa é a Ana Carolina Jatobá, sabe? Uma coisa é a Ana Carolina Jatobá. Ela realmente, tipo, tem muita coisa dela que foi veiculada na mídia que não era verdade. Que não era verdade e que enfim, meio que não, naquele momento as pessoas não estavam nem aí se era difamação ou não, porque foda-se, ela não merece nada e estão cagando e andando e é isso, sabe? Mas eu achei interessante o documentário falar sobre Ana Carolina Jatobá, falar que era uma mulher depressiva e tal. Mas eu acho que ele pecou muito na hora de parar. Sabe? Eu acho que ele realmente pecou muito na hora de parar e saber traçar essa linha do limite. Sabe? Que é muito difícil quando você vai escrever, documentar, falar sobre um caso que tipo, é muito abrangente, um caso de um crime notório e tal. É muito difícil fazer isso. Por isso que as pessoas que não têm a pesquisa necessária ou a dose necessária mesmo de noção do assunto não deveriam fazer. Não deveriam. E um documentário, ele tem a obrigação, pelo menos, de condizer com a informação, sabe? Porque informação e mídia, na verdade, não informação, mídia e marketing não é só aquilo que é falado, é muito do que não é falado também. E teve muito disso nesse caso da Isabela Nardoni. Teve muito do que não foi falado, muito do que evitaram falar em mídia, teve muito disso. E não quer dizer eu chegar e falar que o documentário foi muito ruim em dar luz aos assassinos, aos acusados daquele crime. Não quer dizer que eu ache que o promotor do caso fez foi uma coisa muito legal, entendeu? Foi uma coisa muito bacana, um promotor de um caso que o Brasil inteiro tava falando e ir pra porra da televisão, falar a opinião dele, chamar fulano de assassino, chamar ciclano de assassino antes de acontecer o julgamento, antes de acontecer literalmente a lei, sabe? Ou então Polícia Civil ignorar testemunhas oculares, ou ignorar pessoas que estavam no local e que deram indícios de terem visto outras pessoas, enfim, sabe? Porque já tinham pelo menos uma linha narrativa que eles queriam seguir. Isso vai acontecer. Isso acontece ainda mais no Brasil. Tipo, isso acontece em crimes no mundo inteiro quando esse crime toma proporções absurdas, como se tornou esse caso da Isabela Nardoni, sabe? Foi um crime que tomou uma proporção gigantesca. Eu lembro perfeitamente de tudo, sabe? Lia, essa foi a minha parte favorita do documentário. Obviamente não a comemoração, porque o documentário mostra
o promotor decidiu simplesmente deixar as pessoas lá fora, que estavam fora do julgamento, né? E fora enfim, fora do júri. Simplesmente eles botaram um telão para as pessoas assistirem o documentário. O documentário não, o julgamento. E no momento que é dada a sentença, onde eles foram condenados, essas pessoas soltam fogos, se abraçam, choram, comemoram muito, como se fosse, meu Deus, o melhor dia da vida deles. E isso intercala com a Ilana Kazoy, talvez. Eu acho que foi a Ilana Kazoy participa, né? Ela dá um depoimento e tal. E eu acho que intercala com uma fala dela, onde ela diz, no momento da sentença, não se ouvia um pio lá dentro. Entendeu? Porque ela tava lá no julgamento. Então ela fala, não se ouvia nada. O que se ouvia era o silêncio. E aquele silêncio era uma tristeza. Era a tristeza. Era o que resumia tudo isso. Porque, condenados ou não, creio eu que o silêncio permaneceria. O silêncio permaneceria, entendeu? Então eu acho desesperador, assim, sabe? Desesperador só saber que existe gente que, tipo, comemorou como... Sei lá, eu acho isso muito bizarro, mano. Eu acho isso muito bizarro. De verdade. E sei lá, esse caso é bizarro em várias vertentes dele, mas ele me lembra muito uma parte das várias vezes que eu já falei sobre o caso do Andrew Cunanan. Tem detector de mentira na entrevista pro Fantástico, amiga. Nossa, aquela matéria é horrível. Gente, é horrível. As pessoas... Cara, meu Deus. O Alexandre Nardoni e a Ana Carolina Jatobá foram dar uma entrevista pro Fantástico com um detector de mentira do lado, sabe? Porra, gente, não é possível. Gente, eu me lembrei do Vai Dar Namoro quando eu vi aquilo ali. Sabe, tem um momento que o Ratinho tá falando sobre o crime, onde ele fala, você tá me dizendo, ele tá falando de uma forma irônica, e ele fala, você tá me dizendo que uma criança foi jogada e que ela se jogou sozinha, e que não sei o que, não sei o que. E o cara que cuida dos efeitos sonoros do Ratinho colocou um efeito sonoro de caída, sabe? Um negocinho assim. Não é mentira. Isso está literalmente no documentário. Eu não acreditei. Sabe quando tu só fica tipo, não. Então era isso que era a televisão naquele momento, sabe? E eu acho que hoje em dia as pessoas só ouvindo as coisas, elas não vão ter noção do quão grande foi aquilo tudo, quão espetacularizado foi aquilo tudo, sabe? Exatamente, Ledger. Eu fiz exatamente isso. Eu voltei, eu olhei pro Matheus e tipo, falei, não, cara, não é possível. Sabe quando tu olha, tipo, a pessoa tá literalmente assim, simplesmente não reage? A gente voltou o documentário. Filho, sim, a gente voltou o documentário e era literalmente isso. Era um efeito sonoro de... assim. Então eu sinto muito que às vezes as pessoas não têm essa noção mais, tipo, abrangente do que era a televisão, sabe? Naquela época e diante de um crime dessa magnitude, entendeu? E eu sempre volto falando do caso do Andrew Cunanan mesmo, onde a interferência, tanto midiática quanto da própria... tipo assim, da própria polícia, no quesito onde eles erraram em quebrar um sigilo da onde ele estava naquele momento, porque ele viajou por alguns estados dos Estados Unidos cometendo crimes, né? Só que isso não estava sendo noticiado. No momento que foi noticiado, noticiaram também que ele estava viajando num carro roubado que tinha um telefone nele, e só por isso eles conseguiriam achá-lo. Aí, dias depois, eles encontraram esse telefone jogado na estrada. Que surpresa. Que surpresa. Não é mesmo? E se não... Eu sempre penso no se, que é uma aposta, né? Mas se não tivesse acontecido essa matéria, a gente não tem como prever as coisas que poderiam ter acontecido, mas era muito provável que conseguiriam traquear onde ele estava, localizar ele e prender ele, né? Tipo, impedir ele de chegar, de fato, até Miami, que foi aonde ele... Foi Miami?
Eu já nem lembro. Enfim, chegar, eu acho que foi em Miami, que é onde o Versace tinha uma mansão. De impedir ele de chegar lá e assassinar o Gianni Versace de fato. Entendeu? Isso é muito bizarro de lembrar. Eu fico muito puta lembrando desse caso, mano, porque eu fiquei estarrecida, assim, estudando sobre ele, lendo sobre ele. Acho que o documentário poderia ter sido melhor porque devia ter deixado claro que os problemas do caso são problemas estruturais do sistema penal, não só do caso Nardoni. Exatamente, Maria Clara. Tu pontuou de uma forma perfeita, entendeu? Tu pontuou de uma forma perfeita. Existem maneiras de você falar do sistema penal e de quão carente é, na verdade, nossa lei de execução penal e de quanto as pessoas não têm noção dela e criticar isso de uma maneira respeitosa. Que não foi o caso do documentário. Pra mim. Entendeu? Pra mim. Então, é da mesma forma do documentário lá da Boate Kiss. Entendeu? A partir do momento... Na verdade, o documentário da Globoplay. Não a série da Netflix. Tá? Tô falando do documentário da Globoplay. Eu fui assistir uma coisa e foi totalmente outra. E esse caso é um caso que, tipo assim, eu não falo na internet. Porque, como vocês viram essa semana, é um negócio que ainda rende. Ainda está sendo falado sobre. Entendeu? Então, tipo, não é a mesma... Tipo assim, não é legal. Eu não vejo uma coisa legal eu chegar pra vocês e falar, nossa, eu acho que deveriam ser condenados. Eu acho que deveriam ser inocentados. Eu acho que... Porque eu não tenho o que achar, sabe? Óbvio que eu tenho o que achar dentro do âmbito do direito, dentro do âmbito penal, eu tenho o que achar, respeitando isso. Mas eu, enquanto pessoa, foda-se, entendeu? Foda-se. Não importa, não importa. Porque literalmente não importa, sabe? E ainda mais sabendo que tem pessoas que me escutam, me acompanham. Daí eu vou falar, não, olha, a minha opinião é tal. Sabe, eu não acho que um júri é questão de opinião. Eu acho que um júri é questão de vamos ver o que tá acontecendo, isso e aquilo. As pessoas podem ficar revoltadas ou podem ter reações, obviamente, né? Sobre as decisões tomadas no júri, o que é normal. Mas tornar isso a pauta da sua vida, ou tornar isso uma pauta relevante na sua vida, a ponto de você chegar e falar que você, não, que é um absurdo, ou porque foi impunidade, ou então, tá errado, tem que anular. Eu acho muito patético, mas sou eu, né? Novamente, sou eu falando. Não, Daisy, é horrível isso, porque além de julgarem os familiares, julgam as pessoas, os profissionais do direito mesmo, que comentam sobre o dolo, entendeu? Sobre dolo eventual e dolo, propriamente dito. E aí comentam como se fossem especialistas e me dá agonia, entendeu? Tipo, eu tenho agonia. Só isso mesmo. Eu lembro quando tu fez o vídeo de Columbine e falou do livro da mãe do Dylan, a culpa dela e as pessoas são dela. Nossa, Russi, é muito... Isso daí é um pouco pior, porque, né, ele foi o assassino de Columbine. Então as pessoas, como não tinham mais ele pra culpar, elas culpavam a mãe dele. Elas culpavam quem ficou. Quem que ficou de próximo dele? Ficou os pais. Então culpa eles. Foi criação. Como é que ela não viu? Como é que o teu filho vai numa escola, mata pessoas e você não percebe que ele vai fazer isso? Como é que pode, né? Ela não ter bola de cristal? É um absurdo mesmo. E, novamente, eu não tô aqui isentando ela de tudo ou dizendo que nada na criação dele ajudou. Mas quem fez o ato foi ele. Quem agiu foi ele, entendeu? Nossa, como que as pessoas não têm, sei lá, vergonha, receio de simplesmente falar isso pra uma mãe, entendeu? Uma pessoa que, inclusive, estava literalmente torcendo para que o filho dela morresse. Quando ela soube que o filho dela era um dos atiradores, ela ficou torcendo que ele morresse. Porque ela só queria que aquilo acabasse, né? E as pessoas, não, a culpa é dela. E piriri pororó. Ridículo, né? Ridículo. Mas tem que ter alguém pra culpar pra fazer o Lollapalooza em cima disso. Então é comum já, principalmente em crimes muito notórios, assim. Crimes notórios tem que ter o Lollapalooza de lei pra culpar alguém e falar, caralho, ai meu Deus do céu, o melhor dia da minha vida, ver fulano tem que morrer, tem que ir pra cadeira elétrica, isso caralho a quatro. Nunca nenhum inocente foi levado pra cadeira elétrica, né? Graças a Deus. Sempre deu muito certo. Mas enfim, não recomendo. O da Isabella Nardoni, que é na Netflix, eu achei fraco.
E o que mais que eu tava falando? Que era muito bom. Eu acho que eu fiquei só falando do. Ah, não, do OJ, verdade. O OJ também tá no Star Plus, eu não sabia, inclusive pensando em rever. Menina do céu. Eu já falei do filme O Ódio, né? Que eu assisti. Que é do MUBI. O filme La Reine. Raine, não sei como fala. Esqueci o francês e tudo que eu aprendi. Ele tá no MUBI e eu recomendo muito ele. Ele é muito bom. Nossa, ele é muito bom, mas ele me desgraçou, gente. Todos os dias eu lembro dele, menina. Todos os dias. Desde que eu assisti. Cachorro do MUBI da Bel. É, Cabaré Eldorado também muito bom. Já tem... tem até corte do Cabaré Eldorado. E é isso. Cara, 4 horas e 40 de live. Acabou. Acabou hoje, né? Acabou. Eu tô fingindo que eu não tô com cólica também. Ainda recomendo O Coronel que Raptava Infâncias. Assim, ainda recomendo. Ele é um livro muito bom. Muito bom mesmo. Recomendo.